Olá pessoal, Leandro Benites aqui e hoje eu decidi trazer um vídeo para vocês falando sobre criação de estrutura de conteúdo. É um formato um pouquinho diferente do que eu venho fazendo normalmente nos vídeos, porém é um assunto que eu tenho batido muito na tecla ultimamente, principalmente pela experiência que eu tenho em negócios físicos. Então quando a gente relaciona aí o marketing digital com negócios físicos, ou até mesmo no mundo digital, para quem trabalha aí com marketing de afiliados ou similares, a gente termina vendo que as pessoas cometem o mesmo erro de forma contínua e isso se reflete ali na quantidade de comentários que a gente vê pelo Facebook, nas redes sociais, de pessoas que falam que não conseguem ter resultado com marketing digital, seja com Google Ads, seja com marketing digital tentando atrair pessoas de forma orgânica, seja com vendas como afiliado, usando marketing digital para isso. Então, hoje eu trouxe um vídeo falando justamente sobre como criar a estrutura de conteúdo, mas antes de a gente criar a estrutura, a gente tem que saber o que é essa estrutura de conteúdo. A estrutura de conteúdo, quando a gente fala de forma um pouco mais abrangente, nos meios pelos quais a gente vai disponibilizar conteúdo para o nosso público-alvo. Através de que estrutura a gente vai se comunicar com o nosso público-alvo. Isso se eu tenho uma empresa física, eu através do meu site, através das minhas redes sociais, e da mesma forma, quando a gente trabalha com marketing digital, a gente trabalha no mundo digital, a gente também precisa ter uma estrutura para se comunicar com o nosso público-alvo de forma proativa, para a gente levar conteúdo para o nosso público-alvo através de uma estrutura. Então a gente fala sobre um ecossistema onde a gente tem sites, redes sociais como Facebook, Instagram, Pinterest, a gente tem o e-mail marketing, a gente tem todo um ecossistema através do qual a gente consegue se comunicar com o nosso público-alvo. Mas por que a gente precisa criar uma estrutura? Por que a gente precisa organizar essa estrutura? Muitas pessoas, por exemplo, quando a gente fala de um negócio físico, elas têm lá o seu negócio físico, por exemplo, um consultório odontológico, uma nutricionista, uma psicóloga, uma pequena mercearia, e as pessoas acham que criar um Instagram, sair tirando fotinhos bonitas do seu negócio, postando nas redes sociais, isso vai atrair pessoas para o seu negócio. Da mesma forma, pessoas que acham que estão um pouco mais avançadas e terminam investindo em tráfego pago. E elas investem ali dinheiro para gerar anúncios nas redes sociais, anúncios na rede de pesquisa do Google ou na rede de display do Google, e terminam não tendo resultado nenhum ou tendo um resultado muito diferente daquilo que imaginavam. Por exemplo, pessoas entrando a rodo no seu negócio, mas sendo completamente satisfeitas e criticando o seu negócio, gerando um resultado muito diferente daquele esperado inicialmente. Por que isso? Quando eu não tenho uma estrutura organizada e eu intensifico o tráfego para dentro do meu negócio, então vou usar um exemplo de um negócio físico. Eu tenho lá, sou dentista, acabei de me formar e decidi que eu vou montar um consultório. E eu vou lá, alugo uma sala comercial, deixo tudo bonitinho, mas eu não tenho secretária ainda. E aí eu vejo que eu estou atendendo um paciente por semana e eu quero intensificar aquilo, eu quero trazer mais pacientes. Isso se aplica a nutricionista, psicólogo, qualquer área. Eu vou lá e falo, o que eu posso fazer para atrair mais pessoas? Eu vou começar normalmente atendendo meus parentes e meus amigos, postando nas minhas redes sociais alguma coisa sobre o meu consultório e gerando ali um engajamento, uma curiosidade das pessoas. Então, olha, que felicidade, finalmente estou inaugurando o meu consultório. E as pessoas vão ver e vão passar a te conhecer e vão lembrar, olha, o fulano de tal montou consultório, então pode ser que em algum momento eu lembre e precise, ou pode ser que eu esteja precisando naquele momento daquele tipo de serviço, e eu fale, olha fulano, tudo bem? Eu vi que você abriu um consultório, quanto que é a consulta? Eu posso passar aí? Aí eu começo a gerar ali um certo engajamento e começo a gerar uma procura pelo meu serviço. Acontece que em um determinado momento eu tenho a necessidade de trazer mais gente. Pô, estou pagando aluguel, condomínio, custo ali de luz, telefone, água, internet, e eu preciso intensificar a quantidade de pessoas que chegam no meu negócio. Aí eu vou lá na internet e descubro que tem uma pessoa que faz umas campanhas ali que falam que eu vou encher a tua agenda em uma semana, você vai faturar não sei quantos mil reais. A pessoa vai lá, faz uma campanha paga e de fato o telefone começa a tocar sem parar. Lembra que a gente não tinha secretária?
Então, a pessoa que trabalha ali, que está prestando um serviço, que está no seu começo, ainda não tem um fluxo de caixa muito grande, ela vai ter que atender aquele paciente que está lá, vai ter que atender o telefone, vai ter que marcar a consulta e termina de atender o paciente, vai lá, cobra, faz o próximo reagendamento e o telefone tocando o dia inteiro. Aquilo pode ser até legal nos primeiros dias, mas vai chegar uma hora que vai encher o saco. E aí o próprio paciente que já está lá nervoso, por exemplo, com atendimento odontológico, ou o próprio paciente que está ali na nutricionista ou na psicóloga e que vê aquele telefone tocando sem parar, começa a ficar incomodado com aquilo. O cliente que está ligando para tentar fazer um agendamento e não consegue falar, não consegue fazer o seu agendamento propriamente dito, ele vai lá na rede social e vai ali onde apareceu o anúncio e vai falar, pô, tô ligando sem parar e ninguém atende. As pessoas vão começar a reclamar. Às vezes a pessoa que conseguiu agendar, conseguiu por milagre agendar a consulta, chegou lá, você estava atendendo, ainda teve que ficar ouvindo o telefone tocando sem parar. Vai ser atendido, o próprio dentista, nutricionista, psicólogo, advogado vai estar lá no estresse dessa correria toda e vai terminar atendendo de forma rápida ou de forma não tão personalizada, de forma não tão humanizada. Isso vai gerar um desconforto naquele paciente, naquele cliente muito grande que vai sair, provavelmente não vai voltar e ainda vai sair falando mal do teu negócio, o que é extremamente negativo. Então, quando a gente fala de estrutura, é a mesma coisa que eu chegar a ter esse mesmo negócio físico e colocar 25 homens placas fazendo pirueta na frente do negócio, mandando o cliente para dentro do meu negócio a rodo. Vai chegar uma hora que eu não vou comportar aquela quantidade de clientes. Por quê? Porque eu não preparei a minha estrutura para receber todo esse tráfego. E quando eu falo de tráfego, neste caso, eu estou falando de tráfego tanto digital como o tráfego físico. Tudo que traz o cliente para dentro do meu negócio para que ele interaja comigo e eu, eventualmente, faça uma conversão. Então, eu escrevi um artigo no meu site, vou deixar aqui nos comentários os links, na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links para os artigos que eu tenho escrito, as redes sociais e tudo mais, você pode clicar lá para verificar. Mas eu comento nesse artigo de que tráfego sem uma estrutura adequada, ele não converte. Justamente por esses motivos. Se eu gero uma manada de pessoas para dentro do meu negócio e eu não tenho estrutura para atendê-los, vai dar muito errado. Eu já, por exemplo, investi muito em tráfego orgânico pago e acontecia que em determinado momento a procura era tanta que eu não conseguia dar conta de atender. E aí já começava aquelas reclamações por WhatsApp, nas redes sociais. Olha, estou ligando, há 2, 3 dias não consigo falar com ninguém. Isso termina deixando a gente estressado e termina deixando o cliente estressado. Isso gera um impacto negativo para ambos os lados. Cresceu meu negócio, tenho secretária, mas a secretária está ficando maluca, porque ela está atendendo 50 mil pessoas, tem que atender o paciente que está presencial, tem que atender o telefone não para. À medida que você vai gerando fluxo de caixa, você vai colocando mais secretárias, você instala uma URA, que a pessoa fica ali na fila de espera para ser contactado e tudo mais. Da mesma forma, quando a gente fala de negócio digital, imagina o seguinte, eu tenho um site institucional, um site que eu vendo qualquer coisa, vendo Marmita Fit. E aí eu vou lá e faço uma campanha paga e eu começo a gerar um tráfego absurdo para dentro do meu site, começo a fazer muita venda e aí eu não dou conta de entregar. O que vai acontecer? Meu cliente vai ficar insatisfeito, vai meter o pau no meu negócio, vai me prejudicar. Aí o meu tiro saiu pela culatra e aquilo que eu achei que ia ser benéfico para o meu negócio terminou sendo maléfico, porque as pessoas vão reclamar e a gente sabe que as pessoas não perdoam. E quando a gente se mata para fazer, se tinha um negócio que me deixava desgastado, era eu trabalhar meses em conteúdo, trabalhar meses para criar uma estrutura digital adequada para o meu público-alvo, e aí uma única pessoa que vai lá estar completamente em desacordo com tudo que a gente procura para o nosso negócio, ela vai insiste em que ela quer ter aquele... Um exemplo genérico, por exemplo, quando a gente tinha a nossa clínica odontológica, uma paciente que ela insistia em chegar atrasada todas as vezes. Marcava, não ia, marcava, chegava atrasada 1h30, 2, a gente instituiu uma multa para a pessoa. Se ela faltasse 2 vezes sem aviso, tinha que pagar uma multa. Se ela chegasse atrasado, tinha que remarcar. Se chegasse atrasado 2 vezes, caracterizava uma falta. E aí essa pessoa a gente perdoou a primeira vez, perdoou a segunda, quando a gente foi ver, não tinha mais como. A pessoa mentia, chegava 1 hora, 2 horas depois na consulta e ela exigia ser atendida, o que não cabia. E aí, em um determinado momento, a gente pegou e deu esse feedback e falou, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender, porque olha aqui teu histórico. A gente abriu a ficha e mostrou, você tem de 15 marcações de consulta, você faltou em 8.
As outras se chegou todas atrasadas e questão de 1 hora, meia hora, 40 minutos, não é 15 minutos de tolerância, 10 minutos. A pessoa foi na nossa rede social e publicou lá uma avaliação negativa e, além disso, chamou algumas amigas que nunca tinham passado na nossa clínica para que fizessem a mesma coisa. Então aquilo gerou um ranking negativo ali para a gente, que tinha 5 estrelas na página do Facebook, por exemplo, terminou indo para 4,5, e aquilo me tirou o sono. Eu fiquei emputecido com aquela situação. Eu falei, cara, não é possível que a gente se mata para dar um atendimento maravilhoso para as pessoas e uma única pessoa totalmente errada, ela vem e causa esse tipo de problema. A gente conversou com a pessoa e aí ela removeu o comentário, as outras pessoas também nunca tinham passado pela clínica. E aí a gente, mesmo assim, a pontuação ela ficou caída. A gente teve que trabalhar, suar a camisa, pedir para diversos outros pacientes nos avaliarem de forma honesta lá para a gente conseguir levantar ali o ranqueamento da nossa página de novo. Porque a gente prezava muito por essa imagem, a gente queria muito ser conhecido pelo ótimo atendimento. Então, a gente muitas vezes pega e se mata para criar uma estrutura lá, para fazer vendas, ou eu crio um site e aí eu quero começar a divulgar o meu site, só que daí eu gero um tráfego para dentro dele. Quando a pessoa acessa, o site é extremamente lento, é extremamente feio, ele não é profissional, ele não tem... é totalmente ruim. A pessoa entra lá e começa a ler um texto, tudo com erro de ortografia, erro de gramática. A pessoa entra, o site dá pau, tem link quebrado. Olha, clique aqui para que você veja, apostila gratuita. A pessoa clica, vai para um nada, fala que essa página não existe. Isso começa a gerar um problema ali. A pessoa pode até acessar mais de uma vez, dependendo do site, dependendo do teu conteúdo. Mas pode ser que algumas pessoas acessem uma vez e nunca mais voltem. Depois, quando elas virem de novo o teu anúncio ou a tua chamada para o site, aquela chamada para ação, elas nem entrem porque elas lembrem da experiência negativa que elas tiveram acessando o teu site ou a tua página no Facebook, qualquer coisa do tipo. Então, o nosso ecossistema de estrutura de dados, de conteúdo, é justamente onde a gente disponibiliza o conteúdo para o nosso público-alvo. E aí, por que isso é importante? Porque é a forma como a gente se comunica com o nosso público-alvo e gera engajamento, gera conhecimento das pessoas sobre a nossa marca. Se eu sou um dentista, nutricionista, advogado, psicólogo, se eu tenho um pequeno negócio numa região e eu não tenho engajamento ali com a minha região, ninguém me conhece, como é que eu vou atrair pessoas para ele? Imagina isso na internet, onde existem milhões de pessoas, onde existem milhões de sites similares, trabalhando o mesmo tipo de conteúdo, focando no mesmo público-alvo. Se eu não trabalho de forma correta na estruturação e propagação do meu conteúdo, se eu não gero conteúdo relevante para o meu público e propago ele da forma correta, consequentemente, eu não vou ter um bom resultado. Então, se eu tenho uma estrutura corretamente organizada, eu gero maior visibilidade, maior audiência, porque eu vou ter o mesmo conteúdo que eu criei na minha estrutura propagado de diversos meios possíveis, eu já vou falar disso. Autoridade, porque daí a gente começa a aparecer no feed de várias redes sociais ao mesmo tempo para diversas pessoas. Às vezes a mesma pessoa nos segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e aí eu começo a aparecer para aquela pessoa diversas vezes. Aquilo vai gerar na pessoa uma sensação de autoridade. Eu vou falar, pô, o cara está em todas. Então pode ser que esse conteúdo seja relevante. A chance de ele querer ler o que eu escrevo, de ele querer ouvir o que eu falo é muito maior do que se eu apareço esporadicamente lá falando qualquer asneira no feed dele. Eu gero muito mais engajamento com o meu conteúdo porque as pessoas vão acessar muito mais. Então aquela métrica ali do Google Analytics de engajamento, se eu tenho uma distribuição correta, eu começo a trazer todo mundo ali para dentro do meu conteúdo e começo a, através da minha rede de conteúdo, fazer com que a pessoa fique ali presa, consumindo muito mais conteúdo e interagindo muito mais comigo do que se eu não tivesse essa estrutura e tivesse focado 100% numa estrutura, por exemplo, de Facebook ou do Instagram. Eu tenho muito mais possibilidade de conversão quando eu tenho uma estrutura organizada, porque eu começo a trazer todo mundo para dentro do meu site, essas pessoas começam a navegar ali em diversos outros conteúdos meus e a probabilidade de ele vir a comprar algo meu é muito maior. Se eu tenho um negócio físico, a probabilidade de eu trazendo muito mais gente para o meu negócio gerar conversões é muito maior do que se eu não tiver tanta gente ali acessando o meu conteúdo ou entrando dentro do meu negócio físico. E aí eu tenho agilidade na gestão do meu conteúdo. Tem muita gente que produz um vídeo, vai lá, posta no YouTube, aí depois vai lá e
sei lá, escreve um texto e coloca no Facebook. E aí o que a gente está vendo aqui é justamente como que eu faço a distribuição desse conteúdo de uma forma muito mais prática e que me gere muito mais agilidade aí na gestão do meu conteúdo, na gestão do que eu estou enviando para o meu público-alvo. Eu tenho com essa estrutura uma redução na taxa de rejeição, as pessoas consomem muito mais o meu conteúdo do que se eu vou lá esporadicamente e publico alguma coisa no Facebook, do que se eu vou lá e publico esporadicamente alguma coisa no meu LinkedIn. Reduz o meu retrabalho absurdamente. Eu tenho assim um trabalho muito mínimo depois que eu crio um conteúdo para que ele apareça em todas as minhas redes sociais e para que eu também consiga explorar aquele conteúdo de forma mais contínua. Não é postar lá aquele conteúdo uma vez e morreu. Eu consigo pegar ali o meu conteúdo e trabalhar ele para que diversas vezes na semana ele apareça para pessoas que talvez não acessaram ainda o meu conteúdo. E o meu custo com certeza vai reduzir bastante, porque eu vou conseguir economizar muito mais tempo, ter muito mais eficiência na propagação do meu conteúdo do que se eu estiver fazendo esse retrabalho de ficar postando diversas vezes em lugares diferentes. Como é que eu faço isso? Muito simples. O primeiro passo é eu definir onde eu quero que o meu conteúdo seja visto. Qual que é o lugar que o meu público-alvo está? Se eu tenho um açougue de bairro, eu não vou ir num lugar onde só tem vegano e vegetariano. Isso é óbvio. Onde está meu público-alvo? Será que o cara que vai comprar no meu açougue, no meu mercadinho de bairro, ele está no Facebook, está no Instagram, ele está no LinkedIn? Será que a pessoa que eu quero atrair para o meu negócio digital, ele está no LinkedIn ou ele está no Instagram? Será que o meu público é mais jovem? Será que o meu público é mais velho? Será que o meu público ele é mais tecnológico? Será que ele é menos? Será que é mais executivo? Será que não é? Por exemplo, eu tenho um software de RP, um CRM, um software para grandes corporações, para empresas grandes. Será que eu vou anunciar no Instagram, no Pinterest? Será que o executivo que vai comprar aquele meu software, que vai comprar aquele meu serviço, que vai me contratar, ele está nessas redes sociais? Muito pouco provável. E muito pouco provável que mesmo que ele esteja, ele vendo o meu anúncio, ele vai entrar por lá. Agora, se eu publicar no LinkedIn, se eu mandar o e-mail marketing para ele, se eu mandar um WhatsApp, talvez, até no Twitter, ele pode ser que ele engaje ali com o meu conteúdo, engaje ali com o meu tipo de serviço e aí ele venha a ser um cliente meu. Então, eu preciso pensar onde o meu público-alvo está, qual que é ou quais são as redes sociais e os lugares onde eu vou trabalhar para atingir o meu público-alvo. Por exemplo, site próprio, Facebook, Instagram, e-mail, Spotify e outros, Spotify através de podcasts, às vezes usando o exemplo do CRM, do RP, que é para executivo, às vezes o cara é um cara que levanta às 5 da manhã para ir pedalar, um cara que vai fazer academia de manhã cedo e ele fica ouvindo lá um podcast, isso pode de alguma forma engajá-lo também e fazer com que ele conheça o meu trabalho. Para mim, sem sombra de dúvidas, obrigatoriamente, em qualquer cenário, o site ele deve existir. Muitas pessoas trabalham focados em Facebook, em Instagram, em YouTube. Eu acho, sinceramente, o que eu recomendo sempre é tenha minimamente a sua estrutura, o seu site próprio. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou lá e uma pessoa que eu nem conheço, eu ouvi falar, prefeito da minha cidade, um vereador da minha cidade, qualquer pessoa, estou usando esse exemplo porque pode ser uma pessoa que as pessoas conheçam mais, ele chega e fala, olha Leandro, eu descobri que você é dentista, eu quero te emprestar uma sala comercial para que você monte o teu consultório. Aí eu falo, pô, mas legal, eu posso montar lá e de graça? Não, pode usar lá à vontade, você só tem que respeitar algumas políticas lá do prédio, umas políticas minhas, que sou o dono da sala, e eventualmente se tu burlares alguma dessas políticas, eu posso te expulsar de lá, a qualquer momento, sem aviso prévio, você pode chegar lá e vai estar trancada a porta, você não pode mais acessar. Mas respeitando ali as minhas políticas, tá tudo certo. E eu posso rescindir ali o teu empréstimo a qualquer momento sem te avisar, por qualquer motivo. Aí eu penso, pô, será que vale a pena? É de graça, então eu vou montar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela sala e vou investir milhões em cima dela, vou criar uma estrutura, eu vou comprar, vou trocar piso, vou pintar as paredes, vou investir em hidráulica, criar banheiro, subir parede, derrubar parede, trocar porta. Eu vou investir uma fortuna numa estrutura que não é minha.
Eu vou investir uma fortuna e fazer coisas ali que vão me tomar tempo e dinheiro numa estrutura, num local que não é meu e que com o passar do tempo eu posso ser expulso, ou eu posso, ou sei lá, ou aquele prédio pode ser demolido. Imagina as pessoas que basearam a sua estratégia no Orkut. Imagina as pessoas que basearam a sua estrutura no MSN. As pessoas tiveram que se adaptar, porque aquela estrutura na qual elas investiram, elas criaram uma estratégia, criaram todo um procedimento, ela evaporou. A não ser que alguém me prove que muita gente usa Orkut hoje, o que eu acho muito pouco provável. Então, quando a gente fala de Facebook, de YouTube, de Instagram e de e-mail, é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, o YouTube eu acesso muito pouco. Quando eu quero alguma informação, em vez de pesquisar no Google, muitas vezes vou lá e pesquiso no YouTube, que é mais fácil de absorver, mais rápido. Mas hoje a estrutura do YouTube, com aquele monte de comercial em tudo que é vídeo, me deixa, de novo, emputecido, porque é um saco. Às vezes a gente está lá consumindo um conteúdo e começa a aparecer um monte de anúncio. Tem vídeo lá que é um anúncio atrás do outro. Então, se a pessoa for lá e criou um vídeo, ela é mega acessada, e você vai acessar aquele vídeo e começa a ter um monte de propaganda, você vai ficar tão irritado que você vai sair fora e nem vai terminar de ver aquele vídeo. Então, isso pode gerar um impacto para a pessoa que está divulgando ali no seu vídeo, talvez o seu próprio negócio. Mas isso acontece por quê? Porque o cara está usando uma estrutura que não é dele. O YouTube tem todo o direito de colocar quantos anúncios ele quiser no teu vídeo, porque você está usando a estrutura dele. A mesma coisa uma estrutura física. Então, quando a gente fala de site próprio, quando a gente fala de ter o seu site, meu amigo, é tua sala comercial, é teu site. Só vai aparecer o anúncio que tu quiseres, a disponibilidade, a quantidade de métricas, de informação que tu consegue escolher das pessoas que acessam o teu site são muito, muito maiores do que qualquer métrica que você vai colher no YouTube, no Facebook, no Instagram, no que quer que seja. Então eu consigo trabalhar muito mais as métricas das quais eu tenho acesso dentro do meu próprio site. Fora que, mesmo que o Facebook um dia bloqueie a minha conta porque eu fiz um anúncio que estava inadequado de acordo com as políticas vagas dele, mesmo que eu tenha feito uma conta no Instagram e tenha, de alguma forma, feito alguma coisa que seja contra as políticas do Instagram e eles me bloqueiem a conta, o meu site está lá. Eu consigo criar uma outra conta no Instagram ou usar uma conta de outra pessoa para continuar divulgando o meu próprio site. Então, meu site vai continuar lá, a não ser que eu não renove o meu domínio, que eu não pague minha hospedagem. Mas, tirando isso, o meu site está sempre ativo online e recebendo visitas. E quando eu tenho o site, fica muito mais fácil de eu trabalhar a quantidade de redes que eu vou usar para trazer as pessoas para dentro dele, diferente do que acontece muitas vezes no Instagram, Facebook e por aí vai. O segundo passo, depois de ter definido onde eu quero propagar o meu conteúdo, eu preciso definir como que eu quero propagar. É através de fotos? Se eu sou fotógrafo, talvez eu queira ter um Instagram e postar minhas fotos lá. Então, se eu tenho vídeos, eu quero falar só em vídeo. Então, talvez o canal correto para mim seja o YouTube. Porém, eu posso criar vídeos no Facebook, posso criar vídeos também no Instagram, posso criar vídeos também no meu site. Talvez eu não consiga criar vídeos em algum outro lugar que o meu público está lá. Por exemplo, um podcast, eu não vou conseguir criar um vídeo dentro do Spotify. E talvez o meu público-alvo usar muito Spotify. Então, eu tenho que adequar. Pô, eu quero criar conteúdo escrito. Já no YouTube eu não vou conseguir fazer. Se eu quero trabalhar com um vídeo, por exemplo, eu tenho um canal. Se eu quero trabalhar com texto, eu vou ter que escolher ali entre um blog, talvez alguma outra rede social ali que eu vá conseguir trabalhar com textos que depois eu consigo compartilhar. O LinkedIn hoje tem a parte de artigos, o próprio Facebook tem a parte de artigos, então eu vou escolher que tipo de conteúdo. Às vezes aquele conteúdo que eu quero propagar para as pessoas, eu não vou conseguir propagar através daquela rede social que o meu público-alvo está, então aí eu vou ter que adequar o meu conteúdo para aquela rede social ou seguir uma estratégia de não usar essa rede social. Então esse é o segundo passo. Então, aqui só para exemplificar, através de vídeos, artigos, podcasts, imagens, que são justamente o como, o tipo do material que eu vou construir. O terceiro passo é efetivamente construir a minha estrutura, que é o quê? Criar o meu site, minha conta no Instagram, minha conta no Facebook, canal no YouTube e por aí vai. E aí sim eu entro na parte de criação de conteúdo propriamente dito, que é o quê? Por que eu falo sempre da criação de conteúdo no meu site? Vamos ver aqui se eu tenho uma estratégia
100% focado em Facebook, eu elimino todas essas possibilidades e eu vou trabalhar exclusivamente em cima de uma ferramenta, de uma rede social. Eu estou ali à mercê das políticas do Facebook, estou ali à mercê de tudo que acontece no Facebook. Eu não consigo trabalhar ali muitas métricas, não consigo ter muitas métricas relacionadas ao engajamento ali com o meu conteúdo. Se eu faço a mesma coisa ali no Instagram, eu estou limitado a criar vídeos, imagens com algum texto que nem sempre é lido. E aí eu estou 100% focado em uma rede social, em um ambiente, uma plataforma que não é meu, então não tenho tanto controle. Mesma coisa acontece com todos os outros sistemas que a gente falou anteriormente. Quando eu tenho o meu site, aí a coisa muda totalmente de cenário. Lembra do que a gente falou? O meu site, por exemplo, hoje, usando o WordPress, eu até tenho outro artigo publicado no meu site, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Eu falo de utilizar, por exemplo, o WordPress para criar o seu site. É extremamente simples, é gratuito, é open source, tem milhares de plugins, tem uma quantidade de pessoas absurda utilizando o WordPress. E isso facilita muito com que eu tenha profissionais que custam barato para que construam para mim, ou até para que eu me capacite e consiga criar o meu próprio site sem muito esforço. Dentro de um dos cursos que eu sempre recomendo, um dos cursos mais tops que eu já fiz de marketing digital, que é o do Alex Vargas, o Fórmula Negócio Online, que também vai estar aqui embaixo a descrição do curso, ele te ensina o passo a passo de como criar o teu site, registrar o domínio, como contratar uma hospedagem, fazer tudo para que você, mesmo sem conhecimento nenhum, sem eu nem saber o que é o WordPress, eu consiga criar o meu site e dar esses primeiros passos. Então, tudo que eu estou abordando nesse vídeo está descrito lá passo a passo. Aqui é um vídeo geral, lá você tem o passo a passo de como criar tudo isso que eu estou falando. Inclusive de como criar o conteúdo e como criar as suas contas e anunciar em todos esses ecossistemas aqui que eu estou falando. Então, eu posso usar hoje o WordPress, você pode ler o artigo ali sobre por que eu usaria o WordPress e não outras ferramentas. Crio o meu site. Dentro do meu site eu consigo criar conteúdo escrito, podcasts, vídeos, imagens, eu consigo criar o que eu quiser dentro ali da minha estrutura. E aí, dentro dessa estrutura, eu consigo compartilhar para todas as minhas redes sociais. Então, eu criei o meu conteúdo num lugar centralizado, que é meu, que eu tenho total controle, total autonomia para fazer o que eu quiser. E aí sim eu começo a compartilhar. Pô, compartilhei no Facebook, o Facebook bloqueou minha conta. Tudo bem, eu ainda tenho todas as outras que eu estou compartilhando e estou gerando engajamento. Enquanto isso, eu subo ali um paliativo para o meu Facebook e volto a compartilhar no Facebook também. Dentro do meu Facebook eu posso compartilhar 50 mil vezes, 50 páginas diferentes. No Instagram eu posso compartilhar em vários Instagrams diferentes. O que eu faço? Venho aqui, copio o link do meu artigo no meu site e saio compartilhando em todos. Eu posso adequar ali um determinado conteúdo, ou eu posso usar um gerenciador de redes sociais, de mídias sociais, para que ele faça de forma automática. Hoje, por exemplo, tem o HotSuite e o MLabs, que são os dois que eu mais uso. Agora estou usando mais o MLab, que eu consigo, através dele, pegar o conteúdo que está no meu site, colocar uma descrição e automaticamente já disparar nos horários que eu quero, nos dias que eu quero, para todas as minhas redes sociais. Isso gera uma facilidade absurda, porque eu crio conteúdo uma única vez no meu site, eu vou lá, publico, escrevo um artigo, ou eu gravo um vídeo, publico lá, e aí eu pego aquele conteúdo, vou lá no MLab, coloco lá um texto introdutório, linko para o meu site. Quando a pessoa vai na minha rede social e acessa ali, vê ali no feed, o que acontece? A audiência vem para o meu site para ler o artigo. Entrou no meu site, aí de novo, a pessoa veio pelo Instagram, ele gostou do meu Instagram, já me segue lá, ele vai ter acesso ao meu site. Aqui no site ele descobriu que eu tenho Facebook, então vai lá e curte o meu Facebook. Ele descobriu que eu tenho Spotify, que eu tenho podcasts publicados em várias plataformas. O que ele faz? Vai lá e fala, pô, eu saio todo dia de manhã para correr. É interessante o que esse cara está falando, então eu vou assinar o podcast dele e vou começar a ouvir de manhã cedo. Aí eu estou aumentando absurdamente o engajamento daquelas pessoas com o meu conteúdo, e às vezes um conteúdo que ela viu aqui no meu site, ela tem um complementar aqui como podcast. E a mesma coisa no meu YouTube. Eu começo a gerar um engajamento com essa pessoa muito grande. Ela me vê em todos os lugares, isso tudo porque ela descobriu aqui através do meu site. A mesma coisa acontece o quê? A pessoa chegou no meu site para ler um artigo,
já vai ter lá a sugestão de próximo artigo relacionado com aquele assunto. Ela começa a ramificar dentro do meu site, começa a consumir muito mais conteúdo meu. Gera mais o quê? Engajamento, menos taxa de rejeição. A chance dessa pessoa gostar do meu conteúdo, consumir mais, me ver como uma autoridade e aí sim comprar algo que eu estou indicando para ela comprar ou ela vir no meu negócio físico para se tornar um cliente meu, um paciente meu, é gigantesca. Então, quando eu tenho essa estrutura que para mim é a mais adequada, a gente trabalhar com o site e aí sim compartilhar nas redes sociais nos demais locais o nosso conteúdo, para mim, essa é a estrutura que mais gera resultado. Então, eu tenho um site, eu vou gerar o conteúdo que seja relevante para o meu público-alvo. Aí tem um ponto extremamente crítico, eu nem queria me aprofundar tanto nisso agora nesse vídeo, mas é importante de falar. Eu cheguei num momento em que eu já tive diversos negócios que eu ia para o lado orgânico, demorava um pouco, mas eu sempre consegui ranquear muito bem os meus sites, porque eu focava muito na dor do meu cliente, eu queria de fato ajudar o meu público-alvo, eu queria de fato resolver algo e muitas vezes eu começava esse trabalho sem visar qualquer tipo de retorno financeiro. Eu queria realmente ajudar as pessoas. Trabalhava com tecnologia, pô, eu tomava um pau para fazer alguma coisa, eu falava, cara, absurdo não ter isso na internet, eu vou publicar um artigo, eu vou gravar um vídeo, eu vou ensinar como é que faz, e aquilo consequentemente terminava gerando uma audiência absurda para o meu site. Fui trabalhar no mercado financeiro, eu foquei 100%, escrevi e-book, gravei vídeo, escrevi artigos sobre como operar commodities agrícolas no mercado financeiro. Puta, aquilo gerava um engajamento absurdo, pessoas baixando meu e-book, pessoas me procurando para abrir conta comigo, pessoas me procurando para fazer cursos sobre como operar e por aí vai. Então, quando eu gero um conteúdo relevante, eu desperto muita atenção das pessoas. E aí eu consigo trazer e virar autoridade. O que acontece muito é que quando a gente vai para o lado digital, quando a gente vai para o marketing digital, a gente começa a ter uma necessidade absurda de gerar conteúdo para o nosso público-alvo. Aqui esse vídeo, por exemplo, eu acho que uns 2-3 meses sem gravar vídeo aqui para o meu canal do YouTube, me sentindo o youtuber, né? Eu gravo vídeo com uma frequência muito menor do que eu escrevo artigos. Então, às vezes pode acontecer de que se eu não gero conteúdo, eu termino perdendo um pouco de relevância e as pessoas param um pouco de prestar atenção no que eu estou falando. Então, a ideia, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de marketing em si, para gerar uma maior taxa de conversão, para gerar maior engajamento com o meu negócio, eu tenho que estar ali o tempo inteiro marretando aquele meu público-alvo. Eu tenho que aparecer constantemente para o meu público-alvo lembrar de mim. Senão, às vezes, a gente não lembra. Se tu tiveres um negócio, por exemplo, voltando ao exemplo da Marmita Fit, você vai lá, gera um monte de conteúdo, gera um certo engajamento. Pô, quantas empresas tem que fazer isso? Aí eu, Leandro, vou lá e falo, pô, eu quero assinar uma Marmita Fit, eu quero receber na minha casa 5 marmitas para a semana inteira. E aí o que eu faço? Vou pesquisar no Google. Pô, eu nem lembro daquele cara, daquele meu amigo que trabalha com isso. Às vezes eu acabei de ver eu estava ali na correria do dia a dia, sabendo que eu precisava de uma Marmita Fit, mas eu não lembrava daquele meu amigo, aí daqui a pouco apareceu no meu Facebook, vou lá e assino. Pô, meu amigo acabou de perder uma venda. Se ele tivesse constantemente ali me lembrando naquele momento da minha necessidade de fato, eu poderia virar um cliente dele. Então, para a gente gerar esse conteúdo, muitas vezes a gente recorre a copywriters, por exemplo, a produtores terceirizados. E aí é onde eu tomei um prejuízo absurdo. Eu comecei a contratar redatores freelancers por uma plataforma de freelancers na internet, e aí eu gastava uma nota pagando para os caras, dava lá, preencher o briefing, dava todas as diretrizes, quando eu ia ler, revisar o texto, era lastimável. Erro de ortografia, erro de gramatical, que para mim, para um redator, é surreal. Não dá nem para imaginar um cara que vive de escrever artigos, ele não saber escrever na própria língua. Então era surreal, era uma coisa que para mim era inaceitável. E eu, que tenho uma formação acadêmica fora do Brasil, me alfabetizei no português muito depois, consigo perceber um erro gramatical de uma pessoa que teve toda uma instrução, uma formação acadêmica dentro do Brasil. Era bizarro para mim, mas ali a plataforma tem um sistema, uma política meio bizarro também, que terminava gerando um certo prejuízo financeiro quando eu cancelava ou quando eu tinha que gerar uma disputa ali com aquela pessoa. Mas não é só pela questão do erro gramatical que a gente corrige, com erros gramaticais, que a gente corrige através de um editor de texto qualquer.
era o conteúdo que não dava fit com o conteúdo que eu escrevo. Não era o mesmo jeito, não tinha o mesmo jeito de escrever e o conteúdo era irrelevante, era tão raso, mas tão raso, que não falava nada com nada. Então eram conteúdos que não agregariam para o meu público-alvo e eu me negava a publicar aquilo ou a pagar por um artigo que não ia gerar nenhum tipo de resultado positivo para mim. Aí comecei a diminuir a frequência de contratações que eu fazia, porque eu estava tendo essas frustrações uma vez atrás da outra, até que eu achei um rapaz, um redator, que o cara foi ninja. Ele, além de escrever com uma profundidade absurda o conteúdo que eu solicitei para ele, o cara ele pesquisou no meu site, viu como eu escrevia e tentou se colocar ali mais ou menos igualado ali com o meu formato de escrever. Então, eu sou gaúcho, falo tu, pra ti. Ele pegou essa essência e transformou aquilo num conteúdo que ele me passou depois. Acho que um dos melhores redatores que eu já contratei, mas também me custou 2 ou 3 vezes mais do que aqueles redatores que eu vinha contratando de forma esporádica. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vai começar a estruturar o nosso negócio, a gente vai na forma gratuita e na forma que a gente consegue. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar gerar muito mais valor para o nosso cliente, muito mais conteúdo, e a gente, por si só, não vai conseguir dar conta disso. Então eu consigo escalonar isso com profissionais a mais, terceirizando essa parte, mas mantendo sempre a minha essência. Pô, se eu tenho uma empresa, sei lá, eu tenho uma clínica odontológica, de novo, vou usar esse exemplo. Aí eu como dentista, começo a atender alguns pacientes. Aí eu começo a ter muita gente me procurando e minha agenda não dá mais. Eu posso contratar um outro dentista que tenha o DNA, que siga ali minha missão, visão e valores e que também consiga atender os meus pacientes. Então eu começo a escalonar o meu negócio. Isso é pensar na minha estrutura. Eu tenho uma secretária que está atendendo meu telefone, ela não está dando conta, eu trago mais alguém. Pô, mas aí não é mais o Leandro que está fazendo, não é mais a secretária. Pois é, mas é o mesmo negócio, é a mesma essência. Quando a gente começa a fazer esse tipo de conteúdo, a gente consegue escalonar, trazendo outras pessoas e mantendo a nossa essência. Isso não é errado. Pelo contrário, é pensar na nossa estrutura e geralmente buscando trazer aquilo com uma frequência muito alta. Quando eu gero conteúdo que seja relevante, que agregue valor para o meu público-alvo, que não seja mais do mesmo. Pô, o cara pegou, é um negócio bizarro. Eu fui comprar um relógio, fui procurar no YouTube algumas informações sobre o relógio, um smartwatch. Cara, o que tem de revisão ali, de unboxing, de review, aí você vai ver, tipo, você olha 15 vídeos, os 15 vídeos falam a mesma coisa. Então termina gerando nada ali, tipo, você olha aquele vídeo, você começa e fala, pô, o cara vai falar a mesma coisa, já pulo pro outro. A mesma coisa é artigo. Eu pego um artigo para ler e o negócio me fala algo que eu já vi, que eu já tô cansado de saber. Para que serve o Google? Para fazer pesquisas. Eu não posso ser óbvio, eu tenho que trazer alguma informação diferente. Pô, você sabia que ao pesquisar no Google, você pode pesquisar por uma imagem, clicando na parte de imagens e fazendo o upload de uma imagem que você gostaria de pesquisar? Pô, eu aprendi a fazer uma pesquisa no Google diferente, que eu não sabia. Para que serve aquela aba avançado na pesquisa do Google? Muitas vezes a pessoa não sabe, então eu estou trazendo um conteúdo diferente do que simplesmente falar que o Google serve para pesquisar. Então eu tenho que trazer um conteúdo que não seja mais ou menos, que não seja mais do mesmo, um conteúdo que esteja de acordo com o meu nicho. De novo, não adianta falar da suculência da carne de vaca se eu estou falando para um público vegano ou vegetariano. E também não posso falar de, sei lá, das delícias da salada mineira para um cara que é churrasqueiro, tipo, o cara só come carne. O cara morde a vaca que está atravessando a rua, ele chega lá e já soca o dente no pescoço da vaca para ver se a vaca morre, ele já consegue fatiar ali na hora. Não adianta eu falar de salada para esse cara. Agora, se eu falar de carne para ele, de temperos, de sal, como fazer o melhor churrasco do mundo, se eu pegar para o vegano ou para o vegetariano recente e falar, cara, como é que você quais as proteínas que a carne tem, ou quais as vitaminas que a carne tem, ou qualquer coisa do tipo, que você pode suprir comendo uma salada com ovo, por exemplo. Pô, aí, show de bola, eu estou de acordo com o meu público-alvo. E que seja direcionado o meu avatar ou persona. Público-alvo é uma coisa, é algo mais genérico, pessoas entre 25 e 40 anos,
com renda acima de tantos R$ 1.000 e que tem um terceiro grau completo. Legal. Mas eu tenho ali a minha persona, que é a fulana de 35 anos, mãe de 2 filhos, casada, que não tem tempo para fazer academia e que fica mais tempo em casa porque ela é dona de casa, e aí eu vou vender para ela um plano de um aplicativo de faça exercício em casa em 15 minutos e tenha o bumbum sarado, o bumbum para a lua, como aí que eu vi na internet. Aquilo é muito focado para um determinado tipo de pessoa, ou seja, para a minha persona. Então, se eu trabalho com esse tipo, por exemplo, usando mais ou menos uma variação disso, eu tenho lá um aplicativo que mostra exercícios para ter um bumbum sarado, um bumbum redondinho, para ter as coxas mais sonhadas no mundo, para levantar o peito, sei lá. Eu nunca vou vender, nunca não, né? Mas eu pouco provavelmente vou vender para um homem. Eu vou vender muito mais para mulheres. Eventualmente eu vou vender para um homem que queira ter o bumbum sarado, o bumbum para a lua. Nada contra. Eu acho que as mulheres gostariam. Vou perguntar para a minha depois para ver se ela gosta. Mas então eu tenho que focar ali no meu público-alvo. Para quem é o meu... Se eu falar de nicho, o meu nicho são mulheres. Tá, mas e quando eu falo de persona? Pô, mulheres casadas, com filho, dona de casa, ou que tem mais tempo em casa, ou que trabalham e não tem tempo para absolutamente nada. Eu começo a filtrar ali. Por exemplo, uma senhora de 89 anos, ela vai querer ter o bumbum para a lua? Talvez queira, mas é muito raro. Então ela não vai estar dentro dali do meu perfil de personas, mas pode estar dentro do meu nicho, porque eu posso ter outros produtos, por exemplo, que sejam direcionados para ter, sei lá, uma estrutura óssea muito mais fortalecida. E aí, finalmente, que eu tenha conteúdo que sanidores de verdade. Cara, não adianta eu escrever um artigo, um conteúdo que fale, olha, você sabia que girando a maçaneta para baixo da sua porta você consegue abri-la? Não adianta eu dizer para uma pessoa, olha, você sabia que quando vai no posto de gasolina, você tem que abrir o capô para reabastecer a água do limpador de para-brisa? Que conteúdo inútil, cara. A não ser alguém que venha de outro mundo que não sabe o que é carro. Agora, se eu pego e falo, olha, você sabe como trocar a bateria do seu carro, ou você sabe como trocar o pneu do seu carro, o XPTO, ou, por exemplo, onde fica o step do carro X, aí sim, eu estou sanando uma dor de verdade, porque muitas vezes a gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu não saber onde abria o negócio de abastecimento lá. Eu não sabia onde que era o botão para abrir, era embaixo do pé. Já aconteceu comigo de não saber como eu tirava o step que ficava embaixo do meu carro. Pô, ele fica embaixo, como é que eu faço para tirar aquela porcaria lá de baixo? Uma roda pesada pra caramba, aí eu tinha que abrir o carpete, levantar lá um negocinho que tinha e puxar uma alcinha, que daí ele derrubava lá embaixo a roda. Aí eu puxava a roda, chegava e colocava a outra lá que estava furada para levar para revisão. Tinha que levantar e tinha um lugarzinho onde ele clipava e aí estava tudo certo. Mas até eu descobrir essa bosta desse anelzinho, eu fiquei lá embaixo do carro olhando de tudo que é jeito, ou ver se não tinha algum botão lá na frente que eu apertasse, ele saísse a roda já e entrasse e substituísse sozinha. Claro que eu estou exagerando, mas Agora, eu fui lá, pesquisei na internet onde eu abro a tampa de gasolina, onde eu tiro o step no meu carro XPTO. E aí tem lá os conteúdos, você consegue ver. Hoje, especificamente hoje, dia 4 de dezembro de 2020, eu fui trocar a bateria da minha moto, comprei uma bateria pela internet porque eu fiquei com a moto 6 meses parada por causa dessa pandemia. Gênio de tudo, com QI altíssimo, deduzi que o vermelho era negativo e que o preto era positivo. Então eu tirei a bateria que estava lá, nem olhei direito, super inteligente da minha parte. Tirei a bateria, fui lá, pluguei primeiro, seguindo obviamente o manual, olha, plugue primeiro o positivo, depois o negativo, ou vice-versa, já nem lembro mais agora. Aí pluguei o que ele estava falando, preto ali no positivo, e botei o vermelho, que eu deduzi que era o negativo, no negativo na hora soltou uma faísca, nem liguei, parafusei, dei contato na moto e nada. Eu falei, cara, que inferno, a bateria veio zoada, vou ter que mandar trocar, mandar para o site lá do que eu comprei,
e os caras vão ter que me mandar já mais uma semana aí sem poder usar a moto. Aí eu comecei a dar uma olhada, fui tirar uma foto da bateria plugada para mandar pro cara e falar, ó, não tá funcionando. E aí eu vi na foto que eu tinha tirado, comparei com a foto anterior que eu tinha tirado para ver a voltagem na hora de comprar, e eu vi que eu tinha feito cagada e liguei os polos de forma trocada. Fiquei pensando, cara, queimei alguma coisa na ignição da moto, ferrei, eu fui lá, tipo, inverti, coloquei os polos da forma correta, dava contato e nada. Eu falei, bom, das duas uma, ou eu ferrei com a minha moto, ou a bateria realmente está zoada e não vai funcionar. E aí já fiquei em pânico, sem saber o que fazia, comecei a pesquisar na internet, onde fica a caixa de fusíveis da moto tal, onde fica os fusíveis, não achava conteúdo nenhum. Publiquei num grupo que eu participo no Facebook desse tipo de moto, e aí um abençoado me falou, olha lá, fica no mesmo compartilhamento da bateria, fica numa tampinha, você tem que abrir. Abri, olhei tava intacto, eu falei, cara, não pode ser que eu ferrei com a moto. O que vai acontecer agora? Abri o outro, aí tava lá o fusível queimado, eu falei, graças a Deus, talvez seja só o fusível. Fui na loja, comprei o fusível certo, fui lá, troquei, funcionou perfeitamente. Eu procurei um conteúdo que sanasse a minha dor, que me explicasse onde era que ficava o fusível daquela moto. Eu não achei em lugar nenhum. Aí eu postei lá um conteúdo no grupo e alguma pessoa foi e gerou aquela informação para mim. Eu poderia muito bem agora gerar um vídeo explicando onde fica o fusível da moto tal. Fica aqui. A mesma coisa com a bateria. Eu fiquei um tempão postergando a troca da bateria porque eu pensei, pô, vou ter que empurrar minha moto até alguma oficina ou chamar um guincho para levar minha moto até uma oficina para trocar a bateria. Aí eu olhava lá alguns vídeos, você tem que tirar a carenagem. Eu falei, velho, nem a pau que eu vou tirar a carenagem dessa moto, vai me dar um trabalho desgraçado, não tem as chaves específicas. Até que um dia, fazendo mais uma pesquisa, eu achei um vídeo de uma pessoa falando, olha, fica no pé. Tipo, ali embaixo, onde fica o pé da gente, que tá lá, tem 2 parafusinhos, você tira a bateria. Aí eu fui lá, tirei e falei, olha só que bizarro, era muito fácil. Então, essa vez que eu vi o conteúdo de onde ficava a bateria, sanou uma dor, um vídeo super rápido, o cara tinha um engajamento absurdo, porque muita gente procurando por esse tipo de informação, pouca gente explicando sobre. E aí, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente precisa conhecer as dores do nosso público-alvo. Cara, aí de novo, a gente fala de conteúdo, você vê quantas pessoas postando no seu Instagram, no seu YouTube, vídeo de gatinho, vídeo de não sei o que, vídeo de não sei o que lá, e nada a ver com o meu público-alvo. Pô, se eu sou nutricionista, eu tenho que saber qual é a dor do meu público-alvo. Será que eu sou nutricionista, um endocrinologista focado em emagrecimento? Qual é a dor do meu público-alvo? Cara, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo não comer doce, eu não consigo largar o refrigerante. Eu não consigo passar numa padaria e não comer 58 coxinhas. Qual é a dor do meu público-alvo? Como combater a ansiedade? Como combater a compulsão alimentar? Como superar a preguiça de me exercitar? Essa é a dor do meu cliente. Se eu sou dentista, qual é a dor do meu cliente? Como que eu faço um implante odontológico para superar a minha baixa autoestima? Como que eu recupero a minha mastigação porque eu uso dentadura? A gente vai pensando nos problemas que o nosso público-alvo tem, que o público que eu atendo pode ter, e aí, em cima disso eu começo a gerar conteúdo. Por exemplo, implante dentário é caro? Aí eu vou lá e escrevo, olha, implante dentário pode ter vários tipos de preços. Tem os implantes dentários desse tipo, importados, tem os nacionais que custam mais barato, mas demora muito mais tempo para osso integrar, então por consequência a reabilitação pode demorar de 3 a 6 meses, enquanto o outro pode ser carga imediata ou demorar alguns dias. Se eu sou nutricionista e eu gero um conteúdo, por exemplo, como é que eu faço para superar a ansiedade e parar de tomar refrigerante? Talvez você possa pegar uma água mineral com gás, espremer um limão, uma laranja, aromatizar essa água e tentar substituir na hora que você tenha vontade de tomar refrigerante. Talvez comprar um garrafão daqueles que vende bonito no mercado de vidro, mete gelo lá para dentro, mete hortelã, mete laranja fatiada e toma aquela água durante o dia. Muito melhor que refrigerante, refrescante e não vai me engordar do jeito que o refrigerante engorda. Eu estou gerando conteúdo que realmente sane dor do meu cliente. Eu estou indo lá na dor dele, eu preciso conhecer essa dor para ir sanar. Se eu não conheço a dor do meu público-alvo, então eu tenho um negócio que talvez nem seja um negócio tão legal assim. Como é que eu crio um negócio se eu não conheço a dor do meu público? Pô, eu vou criar um software, legal, um software que faz o quê? Sei lá, que fecha a cortina da minha casa.
Mas será que isso tem alguma aplicação, cara? Ah, tem. Sabe para quem? Para aquela pessoa idosa que não pode ficar se levantando, para aquela mãe grávida que está em casa durante o dia inteiro e não tem, e tem uma baita de uma sacada com um monte de cortina, ela não quer ficar levantando para ir lá. Ela vai apertar um botão e vai fechar todas as cortinas. Pô, sensacional. Eu criei uma empresa, criei um produto baseado numa dor que eu conheço. Eu posso descobrir esse tipo de coisa também usando ferramentas como o Uber Suggest, o Google Search Console, o Keys for Up e outras diversas ferramentas. Eu citei algumas aqui para a gente ver como que o meu público-alvo pesquisa o que pesquisa. Por exemplo, eu sou dentista. Aí eu vou lá e quero escrever conteúdo para o meu público, para atrair público que queira implante dentário, que queira aparelho ortodôntico. Aí eu vou lá, aparelho ortodôntico como? Vai aparecer uma porrada. Como achar o ortodontista correto? Aparelho ortodôntico que tipo usar? Que sai mais barato, que seja mais rápido. E aí eu pego e crio lá o conteúdo baseado nesse tipo de pesquisa que as pessoas estão fazendo. Quando eu vou no Google e coloco, por exemplo, formas de perder peso com... E aí vai aparecer lá uma porrada de sugestões. Essa porrada de sugestões são coisas que as pessoas estão procurando, estão pesquisando no Google. Então, quando eu coloco esse começo de frase e me aparecem essas sugestões, são dúvidas que pessoas reais têm. Eu posso ir lá e escrever um artigo sobre esse tipo de dúvida. Consequentemente, quando as pessoas pesquisarem, vão achar o meu conteúdo. Aí é claro que tem técnicas de SEO para a gente conseguir ranquear bem o nosso site, a forma de escrita, a forma como eu compartilho esse conteúdo e tudo mais. Então isso tudo vai fazer diferença. Mas eu posso usar essas ferramentas para me ajudar. Não vou me aprofundar muito nesse vídeo que já está um pouco longo. Se mesmo assim, com todas essas dicas, a gente não se sente confortável para criar o conteúdo, a gente pode contratar freelancers especializados, falei isso antes, através de sites como o Workana e outros sites a rodo que tem pela internet, que me tragam pessoas que são especialistas em criação de conteúdo de forma criativa, escrita criativa. Eu vou lá e direciono aquela pessoa, aquele profissional, para que ele crie um conteúdo baseado naquela dor que eu solicitei para ele. Eu vou lá e falo, olha, coroa. Eu vou lá e falo, olha, o profissional de escrita criativa, eu preciso de um texto que aborde, por exemplo, os benefícios da água mineral sem gás para a saúde, ou os benefícios do ovo. Aí essa pessoa vai fazer uma curadoria, ela vai fazer uma pesquisa absurda na internet e ela vai trabalhar na escrita de um conteúdo de pesquisa, como se fosse uma pesquisa científica. Ele vai criar aquele conteúdo para a gente. E aí a gente fala que a gente vai publicar isso no nosso site, que é para atrair pessoas, que é para gerar leads. Eu posso pegar um profissional desses e pedir para ele criar um e-book para mim, falando dos benefícios de ser vegetariano, os benefícios de não comer carne vermelha. Descubra 7 benefícios que você terá ao parar de consumir carne vermelha. Aí ele vai trabalhar naquele conteúdo e a gente vai publicar isso no nosso site. Descubra os benefícios de ter uma higiene bucal adequada. A gente vai lá, cria esse conteúdo e publica no nosso site. E aí a gente pega esse conteúdo que publicamos no nosso site, adequando a capa e as imagens, né? A gente fala de capa quando é e-book, ou a gente fala de imagens quando a gente vai publicar. Pô, eu vou publicar um artigo nas minhas redes sociais. Eu vou lá e subo uma imagem que seja adequada, que atraia a atenção das pessoas. Que as pessoas olhem para aquela imagem, desperte a atenção delas, mas que também esteja relacionado com o meu conteúdo. Pô, eu vou escrever um artigo falando sobre os benefícios de, sei lá, do ovo. E aí eu vou lá e boto uma imagem, sei lá, cara, de um testículo. Talvez não seja o exemplo mais feliz, mas fica aí a dica, não é uma coisa tão... Talvez chame atenção, mas talvez não seja a melhor imagem para aquele teu artigo. Eu posso, as besteiras que a gente fala, né, cara? Aí a criação de conteúdo que também seja divertido para o teu público-alvo. A gente vai lá e posta um conteúdo falando de nutrição, de vida saudável, e vou lá e posto a foto de de uma bifurcação, a foto que muita gente usa, uma pessoa parada e uma bifurcação, assim. Posto a foto de uma praia. Uma coisa é você postar a foto de uma praia com uma pessoa com o abdômen trincado, e aí você vai falar de nutrição saudável. Ter uma vida saudável, aí faz sentido.
Pô, vou lá criar um artigo sobre implante dentário e eu posto uma foto de uma máquina lá industrial que fabrica o implante que só eu conheço e que não tem nada a ver com o meu artigo em si, a não ser que eu esteja criando um artigo sobre a inovação na composição do implante dentário, que também meu público-alvo é totalmente diferente. Então, eu sempre tenho que adequar ali a imagem ao conteúdo que eu estou criando. Tenho que testar dias e horários de maior audiência. Não adianta nada tu dominares o feed de pessoas que estão dormindo. Então, vou lá e esparramo, né, em todas as minhas redes sociais às 3 da manhã o conteúdo, porque eu acabei de criar e estou ali na fúria. Cara, ninguém vai acessar aquele conteúdo. E amanhã, quando as pessoas acordarem, tem tanta gente criando conteúdo e postando nas redes sociais que o teu conteúdo já sumiu do mapa. Então é sempre ideal a gente olhar ali nas métricas do nosso site, das nossas redes sociais, quais são os horários e dias de mais acesso e a gente começar a postar naqueles horários. Claro que sempre testando novos horários, então é adequado que a gente faça isso em horários e dias diferentes para a gente testar engajamentos diferentes. Às vezes aquele texto, aquele conteúdo casou com algo que está ali na boca do povo, por isso que muita gente, às vezes, quando sai uma notícia, um estardalhaço, alguma notícia muito sensacionalista, você já vai para o Google lá e já tem uma porrada de conteúdo criado. E aí você começa a ver que teu feed começa a bombar com aquele tipo de conteúdo. Então a gente começa a ver muita coisa ali dentro do feed e aquilo foi uma coisa típica. Passou na TV, você já procurou. Então a gente tem ali uma variação que nem sempre é prevista. E aí quando eu falei antes da questão de ali trabalhando com essas ferramentas de publicação nas nossas redes sociais, a gente consegue trabalhar, por exemplo, eu criei um texto que fala sobre marketing digital para pequenos e médios empresários. Aí eu vou lá e falo, olha, lê este artigo maravilhoso sobre dicas definitivas sobre marketing digital para pequenos e médios empresários. Aí eu vou lá e seleciono o dia que eu quero que ele seja publicado. Eu posso pegar algo do contexto do meu artigo e publicar ele no mesmo dia em outro link falando outra coisa. Por exemplo, você, pequeno e médio empresário, sabe como utilizar o marketing digital a seu favor? Aí eu vou lá, troco a imagem e publico com o mesmo link. Por quê? Eu estou testando no mesmo dia, diferentes horários, o mesmo artigo, e como eu investi tempo, dinheiro, muitas vezes naquele artigo, eu quero explorar ele ao máximo, trazer as pessoas. Às vezes eu fui lá e não vi o artigo de manhã, quando ele foi postado a primeira vez, à tarde, quando ele aparecer no meu feed, eu vou lá e clico. E aí eu posso explorar isso durante diversos dias da semana. Na sexta-feira, olha, você viu que eu publiquei na segunda-feira falando sobre uma vida saudável? Veja agora que é sexta-feira e não entre no final de semana comendo tudo que você vê pela frente. E aí eu linko para aquele conteúdo que eu criei na segunda-feira. Então eu vou sempre testando ali e trazendo o meu conteúdo, inundando o feed do meu público-alvo. E sempre, 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 para mim, não existe estratégia melhor linkando para o meu site. Linkei para o meu site, ele está lá, se está relevante. Pô, tem um site profissional, tem gente que cria site com WordPress e show de bola. Eu comecei usando o template gratuito, não é um pecado nem um crime. Porém, à medida que a gente vai profissionalizando a nossa estrutura, eu, por exemplo, hoje no meu site, uso o tema WolfWP. Vou deixar o link aqui para ele para que vocês possam ver. Eu paguei em torno de R$80 nesse template e, cara, ele me trouxe tanta vantagem, um template focado em conversão, ele é um template focado em captura de e-mail, consigo configurar uma porrada de coisas de forma simples e consigo customizar o meu template muito fácil, sem ter que meter a mão na massa e ficar codificando. Tem templates que a gente consegue comprar, que já vem muito parecidos ali com o que a gente quer. A gente pode comprar o que quiser, mas eu particularmente uso e recomendo o WolfWP, porque é um template que vem pop-up nativo por natureza. Eu já tinha comprado antes o Elementor Pro, que também vou deixar o link aqui embaixo, mas o Elementor Pro ele exige uma criatividade maior na hora de a gente criar a nossa estrutura, e ele também é um pouquinho mais pesado. O WolfWP, para mim, casou que nem uma luva, foi uma das melhores compras que eu fiz e um dos melhores investimentos que eu fiz na minha estrutura. Então eu recomendo para quem está trabalhando aí com WordPress. A gente pode, de novo, aqui estou sendo um pouco redundante, mas para vou deixar esse PDF para download depois também. A gente pode criar
usar ferramentas para gestão de mídias sociais, como o HotSuite, o Buffer, o Sprout. E aí agora estava usando o MLab, eu gostei absurdamente dele. E aí a gente consegue fazer agendamentos, esparramar em todas as nossas redes sociais de uma vez só, sem precisar ficar copiando, colando e adequando lá texto. Então a gente consegue largar uma porrada de rede social de forma fácil. Isso automatizado, porque muitas pessoas, assim como eu hoje tenho meu trabalho, eu sou assalariado numa empresa, sou head de analytics numa empresa, e eu tenho meu trabalho aí como marqueteiro digital nas horas vagas, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Eu amo marketing digital, eu acho absurdo o que o marketing pode fazer pelos negócios. Já tive clínica odontológica, já tive negócio de consultoria em tecnologia, e eu sei o quanto o potencial do marketing digital pode funcionar ao nosso favor para nos ajudar a salvar um negócio, quanto que é o diferencial, o negócio que não usa o marketing digital para aquele que usa. Então, às vezes a gente não tem tempo para ficar postando, a gente esquece. Pô, cara, eu esqueci hoje de publicar o meu conteúdo durante o dia. Então, o que eu faço? Eu escrevi um artigo, lancei ele no meu site, na hora. Eu já vou lá no MLab, vou lá no HotSuite, na ferramenta que eu esteja utilizando, crio lá os gatilhos para esparramar nos diversos dias e já deixo programado a semana inteira os diversos conteúdos para que eles sejam postados. Amanhã, se eu tiver um tempinho, legal, cara, vou lá e programo mais alguns posts, alguns textos, algumas imagens, posso escrever mais um artigo e já postar, mas eu já deixei no gatilho tudo aquilo que eu fiz. Normalmente eu faço isso no final de semana. Hoje é uma sexta-feira, então eu aproveito já para criar esse conteúdo em vídeo, provavelmente vou editar entre hoje à noite e amanhã esse vídeo para que ele fique, às vezes tirar ali o exemplo o exemplo dos testículos que eu dei, fazer alguma edição ou outra, e aí provavelmente eu já vou programar para de segunda para frente esse vídeo ser propagado em todas as minhas redes sociais. Muito provavelmente tu que estás assistindo esse vídeo chegou nele através de algum link que eu compartilhei em alguma rede social. Pode ser que nem tenha chegado nesse ponto, que você olhou lá, pô, talvez 1 hora, já está 1h03 aqui o vídeo, com a edição pode reduzir um pouco, mas pô, olhou, eita, quase 1 hora, já nem vou acessar essa porcaria porque vai me dar tédio. Então você chegou, parabéns, espero que eu esteja contribuindo de alguma forma contigo. Então, enfim, a gente usando essas ferramentas, a gente consegue automatizar as nossas publicações, tem a questão de poder agendar para que ele seja exatamente postado no dia e horário que a gente quer e que tem maior audiência e não correr risco de esquecer. Então, às vezes, de madrugada, pô, ontem eu estava vendo aqui um grupo sobre tráfego pago e alguém falando, olha, meu cliente, ele quer que as campanhas dele só apareçam de madrugada. Aí o povo, pô, mas quem que acessa de madrugada? Aí ele falou, conteúdo adulto. Então, sempre tem. O cara não vai ficar de madrugada lá publicando posts ou gerando anúncio de forma manual. Ele vai automatizar tudo. Então, a gente nunca sabe. Às vezes pode ser que o nosso público-alvo acessa sempre no domingo, tipo 11h30 da noite. Por quê? Eu trabalho com uma ferramenta de gestão de projetos. Tem aí uma aqui. Se eu falar uma ferramenta de gestão de projetos que aparece toda hora no YouTube, todo mundo vai lembrar dessa porcaria, que eu já não aguento ver mais propaganda dela. Tem exemplos diversos, mas aí a gente não precisa ficar tão focado nisso, a gente agenda e tá tudo certo. A gente melhora nossa eficiência, publicar nos dias, horários e locais em que o meu público mais consome conteúdo. Pode ser que o público que consome conteúdo na segunda à noite no meu Facebook não é o mesmo público que consome no Instagram. Talvez no Instagram é sexta-feira à noite. Então eu vou adequando aí cada rede social publicando num dia e horário específico. E aí, meus caros amigos, se eu fizer isso de forma constante, eu criar uma agenda lá de produção de conteúdo, ou seja, eu determinar que toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, todo dia, toda segunda-feira à noite, eu vou criar conteúdo. Aí eu pego, por exemplo, criei esse vídeo que eu estou falando com vocês agora. O que eu faço depois? Na edição, eu já segmento e gero um áudio separado, publico como podcast. Depois eu vou criar um artigo falando mais ou menos desse mesmo conteúdo do que eu falei nesse vídeo, que eu vou publicar escrito no meu site, no meu blog. E aí eu começo a pegar esse mesmo conteúdo e explorá-lo de várias formas possíveis. Eu posso pegar parte desse vídeo que eu estou gravando agora, pegar partes deles de 10 minutos, 15 minutos e lançar ele como um vídeo curto, que daí eu vou propagar e talvez tenha muito mais engajamento do que um vídeo aí de mais de 1 hora de duração. Então eu crio uma agenda para criação de conteúdo
eu pego esse conteúdo e vou trabalhar ele para compartilhar o máximo possível nas minhas redes sociais, e não só uma vez, mas várias vezes, fazendo ali aquelas variações que eu comentei com vocês. Fiz isso, eu posso criar ramificações desse conteúdo, fatiá-lo, trabalhá-lo para que eu possa apresentá-lo de formas diferentes, e com isso gerar novamente mais engajamento. Manter a minha estrutura atualizada, organizada e com conteúdo atrativo. Nada adianta a gente criar um vídeo a cada 2 anos, porque isso não vai gerar engajamento, as pessoas vão me esquecer. Toda publicação eu tenho que direcionar para o meu site. Essa estratégia na qual eu acredito, a tua pode ser diferente, cada um faz o que achar melhor, mas eu imagino que se tu estás vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo até agora, é porque realmente está procurando alguma coisa diferente, está procurando algum conteúdo que faça diferença aí para as tuas estratégias que talvez não estejam funcionando. Então eu te sugiro gerar todo o tráfego para dentro do teu site, criar capturas para que tu possas interagir, criar ali um negócio para que a pessoa assine, e toda vez que tu gerares um conteúdo no teu site já aparece um pop-up avisando que o site atualizou. A mesma coisa, e-mail para disparar e-mail marketing, por aí vai. Quando a pessoa entra lá no teu site, tem conteúdo novo, ele sempre vai navegar no conteúdo novo. Se a pessoa acessa o teu site, a última publicação foi de 1986, a probabilidade dessa pessoa ler esse conteúdo, de ver mais conteúdos, já que aquele foi o último que você publicou, é muito pequena. Então tem que estar atualizado. Quando a pessoa entra e fala, pô, o cara postou ontem esse conteúdo, é super relevante, então eu vou ler. E aí, dentro do meu site, eu tenho links para as minhas redes sociais, para as outras eu começo a gerar um ciclo das redes sociais para o meu site, do site para as redes sociais, e isso vai gerar um ciclo ali de interação muito grande. Um ciclo de consumo do meu conteúdo muito maior, que vai aumentar, consequentemente, as chances de que eu converta muito mais, que eu venda muito mais. Se eu tiver um conteúdo relevante, se eu tiver um ciclo contínuo de tráfego, se eu tiver uma loja legal e constantemente as pessoas estão entrando dentro da minha estrutura e se depararem com uma estrutura ruim, que é aquilo que eu falei lá no começo, um site lento, feio, com uma experiência de navegação ineficiente, ou seja, pô, o cara quer ir no formulário de contato e não acha, tem que ir lá para baixo no rodapé. Quantas vezes a gente já não comprou em alguma loja, em algum site, você quer ligar para a loja para saber alguma coisa, você não acha o telefone em lugar nenhum, aí você vai lá no Google, coloca telefone da loja tal, e aparece lá do ladinho já. Aí você tem que navegar 50 vezes no site para achar o bendito lugar onde está o telefone, lá o contato. Então isso gera uma frustração absurda no nosso usuário. A gente pode perder tempo, dinheiro e talvez um futuro cliente quando a gente tem uma experiência ruim para ele na nossa estrutura. O sucesso do nosso negócio depende de um conteúdo de qualidade, tudo que a gente falou até agora, sendo publicado com frequência, ou seja, eu estar ali na boca do povo, eu estar ali constantemente sendo lembrado. Lembra do exemplo que eu dei da Marmita Fit? Se as pessoas não lembram de mim, muito pouco provável que no momento da dor elas me procurem para saná-la. E aí eu tenho que ter uma estrutura profissional. Cara, investe um pouquinho, compra ali o FWP, se vocês usarem WordPress, às vezes compra um outro template. Tem alguns plugins que são pagos, mas que valem muito a pena de serem comprados. Aí a gente começa a criar uma estrutura profissional que quando a pessoa entra ela fala, pô, aqui eu sei que eu vou achar conteúdo legal. Tem muita gente ali, por exemplo, é até meio maldoso falar isso, mas pô, eu comprei lá o curso do Alex Vargas, eu adorei aquele curso, cara. Para mim ele seria obrigatório para todo mundo. Eu tenho um negócio físico, eu quero começar a explorar mais o meu negócio físico, marketing digital, é obrigatório aquele curso. Pô, eu tenho um negócio digital, eu quero ir para o marketing digital, eu quero aumentar minha audiência, meu tráfego, é obrigatório esse curso. E esse seria que muita gente faz, e como ele trabalha ali a parte de afiliados também, ele quer que as pessoas aprendam a vender como afiliados, mas o conteúdo ele extrapola a venda como afiliados. Eu vou deixar de novo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tem muita gente que vai lá, vê os vídeos, aprende, e aí você vê o cara lança um canal no YouTube, eu vou te ensinar a ser milionário, eu vou te ensinar a ser milionário trabalhando na internet, a ter não sei quantos R$1.000 em tantos meses com marketing digital. E aí você vai olhar o vídeo, um menino de 11, 12 anos ou um cara já barbudo, mas você olha na imagem ali no videozinho na câmera, o cara tá atrás com parede sem reboco, fio pendurado. Pô, às vezes o cara ganha milhões, mas quer morar numa casa dessa. Eu acho pouco provável. Então, as pessoas vão olhar muito para esse vídeo, vão olhar muito para aquele conteúdo que eu estou criando e ver se aquilo de fato espelha uma realidade ou se aquilo é uma farsa.
Então não adianta gerar um conteúdo que seja animador, um conteúdo que de fato seja para um público-alvo que eu pesquisei, eu sei que eu estou no público-alvo certo, mas aí quando eu gero conteúdo ele não passa aquela imagem que deveria passar, uma imagem profissional. Às vezes o cara até se esforça, já me procuraram através do Instagram, um pessoalzinho de gravata, terno, mas você olhava e falava, cara, olha, eu vou te ensinar a ficar milionário, Leandro. Eu vi tua estrutura, tem muito potencial, aí você já fica pensando, pô, muito potencial, sacana? Então, não sei o que, eu vou te ensinar, participa desse seminário, mas olha, as vagas são limitadas, você vai usar a estratégia de escassez para cima de mim, está de sacanagem, né? Então a gente vê que tem gente que tem ali o potencial, mas ainda está trabalhando de uma forma que não é profissional. Então a gente tem como contornar tudo isso, inclusive o Fórmula Negócio Online ele ensina como trabalhar cada uma dessas técnicas, mas a gente tem que ter aquela dose de semancol também, de procurar uma estrutura adequada. Pô, vou gravar um vídeo desses, primeiro que eu tô mentindo, né, cara? Você vai gravar um vídeo de como ensinar os outros a ficar milionário e você não é, você já tá de sacanagem com as pessoas. Mas, é aquilo, eu conversava com a minha esposa essa semana, fui no endócrino lá, cara, sem preconceito, eu sou gordo. Eu sou gordo, tô acima do meu peso, eu tô fazendo tratamento, exercício, dieta, o cacete A4, inclusive, aqui ó, estou lendo esse livro que me indicaram, só para não parecer que eu estou mentindo, ó. Você tem fome de quê? Esse livro é sensacional. Vou deixar até o link para ele aqui na descrição, para as pessoas que tiverem gordinhos e quiserem emagrecer, para não parecer que eu estou mentindo. Fui no endócrino gordo. Eu falei, velho, vou tomar banho, o cara vai me ensinar a emagrecer, ele não é magro? Pô, nutricionista quer te ensinar a ser magro e não é magro? Um dentista lá que trabalha com estética, pô, vou te deixar com um sorriso do, sei lá, do Neymar. Eu vou te deixar com um sorriso de cinema. E aí você vai lá e a pessoa com os dentes tudo podre. Não faz sentido isso. Então a gente tem que viver aquilo que a gente está ensinando as pessoas. Óbvio, posso ser um gordo, saber tudo que se precisa para emagrecer, mas eu não quero emagrecer. Eu posso ser um careca falando sobre queda de cabelo, sobre como evitar a queda de cabelo. Eu posso ter todo o conhecimento teórico ali e passar. Mas com certeza uma pessoa que está procurando evitar a queda de cabelo, ela dificilmente ela vai chegar para uma pessoa que é careca e vai acreditar no que a pessoa fala. Então eu preciso viver aquilo que eu estou pregando ou ter muito argumento para contornar essa minha deficiência. Pô, eu tenho uma casa ali que está os fios pendurados, cara, muda o ângulo. Vai para um parque, posta perto de uma árvore, posando de gostosão lá, com, sei lá, vai para um estacionamento. Você quer mentir, vai para um estacionamento lá na Avenida Europa, em São Paulo, senta no capô de uma Ferrari até alguém te expulsar e filma lá. Você quer saber como é que eu comprei essa Ferrari maravilhosa? Comprei como marketing digital, trabalhando como afiliado e tudo mais. Mas nem isso as pessoas às vezes têm, tipo, quer mentir, ainda quer mentir errado, né? Não que eu incentive esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria abordar a questão da estrutura mesmo, de qual que é a estrutura, meu ecossistema de publicação de conteúdo. De novo, eu já escrevi um artigo falando sobre a importância da estrutura. Para mim é mandatório que a gente tenha o nosso site publicado, é mandatório que a gente tenha a nossa própria estrutura e que use essas outras estruturas de rede social e tudo mais de uma forma complementar e não de uma forma principal. Não me basear sempre, pô, vou só publicar no Instagram, só no Facebook. Tenha o seu site, gaste tempo em estruturar isso. Pô, mas o resultado não vai vir logo. Claro que não, nada vem. Eu estou querendo emagrecer e estou me matando à mesa, às vezes, para perder algumas gramas, algum quilinho ou outro. Às vezes a gente dá uma deslizada, volta para aquele peso. Todo é um processo, mas tudo está em mudança. Então a gente precisa botar na cabeça que trabalhar com tráfego pago, pô, eu quero criar um site gratuito, criar conteúdo e trabalhar de forma orgânica. Legal, mas não espere o resultado em um dia. A não ser que você seja um best-seller, todo mundo te conhece, você publicou um primeiro artigo lá, todo mundo bombou porque quer comprar o que você está vendendo. É muito difícil. Então, pô, a tua estratégia no Facebook está dando certo? Legal. Mas vai estruturando o teu site, vai trabalhando no teu site, vai trazendo audiência para ele, porque em algum momento vai precisar disso. Pô, vou trabalhar com e-mail marketing. Para mim, uma ferramenta sensacional para a gente gerar conversão. Você tem que ter o quê? Uma forma de captura. No Facebook você não vai ter, no Instagram você não vai ter. Você vai ter que ter uma estrutura própria para fazer essa captura de e-mail. Às vezes você até consegue, né? Eu já fiz no Facebook, por exemplo, linkando para o meu Sendinblue.
Então dá para fazer sim, mas fica um pouco menos profissional e um pouco menos intuitivo. Quando a gente tem o nosso site, você termina tendo uma estrutura tua muito mais organizada, muito mais parruda e que vai te permitir ali uma estratégia muito mais abrangente. É isso, espero que tenham gostado. Tem outros vídeos aqui no canal igualmente longos do que esse, mas eu acho que gera é preciso falar tudo isso, gera ali um conteúdo relevante, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas querem ali no imediatismo, sair fazendo as coisas, vou criar campanha no Google Ads, vou criar campanha no Facebook, e terminam se estrupiando fazendo coisas que não trazem o resultado que as pessoas esperam. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha contribuído de alguma forma contigo. E não esquece, segue aí nas redes sociais, me manda mensagem, deixa aqui nos comentários se concorda, se não concorda, por quê. Se quiser algum outro conteúdo que talvez eu não tenha pensado, pode sugerir aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.